Neste vídeo, áudio, vamos aprender como que o novo cristão que aceitou a Jesus deve se preparar e entender o momento que ele já está pronto para se batizar. Quando se lê os evangelhos e o livro de Atos, vemos uma diferença nos batismos. Naquele tempo, a pessoa aceitava Jesus e já descia as águas, instantaneamente. Eles não ficavam em processo de preparo, como nós nos dias atuais. Todos que aceitavam a Jesus, se fosse judeu, eles apenas compreendiam que Jesus era o Messias, e seguiam as ordens e ensinos de Jesus. Se fosse os gentios, que no caso somos nós, eles já abriam mão de seu modo de vida errado, e passavam a seguir as ordens e ensinos de Jesus e de seus apóstolos. Hoje tudo dificulta. Quando a pessoa aceita Jesus, ele coloca dificuldade para ir na igreja e congregar. Ela até se arrependeu-se de seus pecados, mas fica analisando o evangelho com sua vida, e fica vendo se ela deve abrir mão de algo na sua vida ou não. Mesmo a Bíblia dizendo não pode fazer, e mesmo assim a pessoa fica se questionando se vai obedecer ou não, se é certo ou errado. Isso dificulta o tempo de libertação e o tempo de preparação para ela se batizar. Se nós hoje fossem como os primeiros cristãos que se convertiam, que aceitavam a Jesus de coração, e já de imediato, toma a decisão de abrir mão de seu modo de viver errado, e seguir os mandamentos do Evangelho, tudo seria diferente. O batismo é o seu confessamento de sua fé em público, para você poder fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. Ele serve de testemunho de sua fé em Jesus, e para sua salvação. Jesus é bem claro em dar sua ordem, que o batismo deve ser realizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28 e versículo 19. Jesus também ensina que o batismo é para quem tem decisão própria. Tem um vídeo neste canal, Jesus, Nascimento, Infância, Adolescência, que fala sobre a diferença de apresentar um bebê e batismo de um adulto. Vemos bem claro nas palavras de Jesus que o batismo é para quem tem decisão própria, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, 16. Jesus deu a liberdade de crer ou não nele. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, instantaneamente, você é um cristão, mesmo que você diga: eu tenho minha religião, ou eu não sou crente, isso não muda o caso. Todo aquele que crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, é cristão. Todo cristão deve assumir o compromisso de sua fé e se batizar nas águas como Jesus foi batizado, como está escrito. A Bíblia diz: Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 9. Como vemos, Jesus foi batizado no rio, e pelos registros dos batismos da igreja primitiva, mostra que o batismo verdadeiro é por imersão, ou seja, o corpo da pessoa tem que ser mergulhado totalmente dentro da água. O apóstolo Paulo relata o batismo como um sepultamento espiritual, assim como na morte de Jesus, como está escrito. A Bíblia diz: Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Carta aos Romanos, capítulo 6 e versículo 3, 4. A Bíblia diz: Tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos. Carta aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 12. Entenda que o batismo nas águas não é simplesmente um banho, um ato físico, para ingressar na igreja. Há um vínculo espiritual, senão, Jesus não teria colocado como regra para ser salvo. Mas o ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Sim, a resposta é simples: houve 2 motivos que o levaram à salvação. Ele se arrependeu e reconheceu Jesus como Rei de Israel. Ele fez um pedido a Jesus, que Jesus não poderia realizar, depois da morte dele. Ele pediu: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ou seja, ele estava pedindo para Jesus, que no dia do julgamento, ou quando Jesus chegasse no céu, pudesse fazer algo por ele, pois ele sabia que morreria condenado. Jesus deu perdão para ele na hora, pois Jesus é Deus. Jesus até pode salvar alguém no leito da morte, que não se batizou, mas lembre-se. Somente Jesus sabe sobre a vida daquela pessoa, se ela teve oportunidade, se ela ouviu o Evangelho e rejeitou, ou não. Jesus é que vai julgar se ele vai receber ou não o perdão na hora da morte. Não deixe para o momento final de aceitar a Jesus no leito da morte, pois pode não dar tempo. Jesus está te vendo este momento, que você está ouvindo esta palavra, que é uma oportunidade que Ele está te dando para você assumir a fé cristã que tem e se batizar. Você deve se batizar da maneira bíblica como mencionado. O batismo verdadeiro é por imersão e ser realizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A Bíblia ensina que só há um único batismo nas águas, como está escrito. A Bíblia diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Carta aos Efésios, capítulo 4 e versículo 5. Agora vamos responder à pergunta do título deste vídeo. Quando que eu vou saber se eu já estou pronto para ser batizar? Você deve se arrepender dos teus pecados e abandonar teu modo de vida, que contraria os mandamentos do Evangelho. Seja no seu modo de vestir, se vista com pudor e modéstia, como a Bíblia manda. Se você está preso em um vício, você deve congregar na igreja, para orar, e receber orações, e ajuda espiritual, até se liberto do vício. Você não precisa estar 100% santo, para se batizar, basta mudar teu modo de viver errado. Entenda que quem faz o processo de transformação na tua vida é Deus, como temos um vídeo neste canal, o novo nascimento. Mas, você tem que fazer a tua parte, não adianta passar tempo indo numa igreja, e nunca estar pronto para se batizar. Quem determina o tempo, é você e Deus, no momento que você abre mão do teu modo de pensar errado, e aceita os ensinos de Jesus, e coloca em prática na tua vida. Há uma necessidade de congregar, para este processo de preparação para batismos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, abre mão do que desagrada a Deus, e se batize nas águas. Somente Deus sabe do tempo da tua vida, que está nas mãos dele, e não nas tuas. Para terminar este áudio, deixo este versículo bíblico, em que o Espírito Santo está te convidando para tomar a decisão e se batizar nas águas, enquanto pode, não endureça o teu coração, como está escrito. A Bíblia diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, 15. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.